Quero apresentar aqui, chegou para mim, dois nomes, nós queremos reconhecer. Sandy Martins, onde está ela? Ali, Deus abençoe. E Maria Luísa, Deus abençoe muito vocês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Pode sentar. Mateus 25, 14 a 30. É um texto que fala de uma parábola muito conhecida dos crentes, a parábola dos talentos. Mas deixe-me fazer um esclarecimento antes. O período do Velho Testamento, ele vai do momento em que Deus deu as tábuas da aliança a Moisés no Monte Sinai, ali é instituído uma aliança. Ali é instituído um testamento com a nação de Israel. E esse testamento instituído por Moisés no Monte Sinai vai até um outro monte, o Monte Calvário, o Monte da Caveira, através de Jesus Cristo, que na cruz, com sua morte, fez caducar essa aliança que Moisés começou no Monte Sinai, e deu início a uma nova aliança. O que eu estou dizendo, irmãos, a Bíblia diz, se você ler Hebreus capítulo 9, nós não temos tempo para ler, mas lá o autor aos Hebreus diz que, sem a morte do testador, é impossível que haja um testamento. Ou seja, quando Jesus morreu ali, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali começou a nova aliança, o novo testamento. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve, quando vai falar da ceia do Senhor, ele fala de um novo testamento pelo sangue de Jesus, porque exatamente isso. O que eu quero dizer com esse esclarecimento é que, irmãos, até Jesus morrer, aquele período ainda era Velho Testamento. Ainda reinava o Velho Testamento, valia o Velho Testamento. Jesus nasceu no período do Velho Testamento. Jesus viveu no período do Velho Testamento. E depois de sua morte, ou com sua morte, um Novo Testamento. Uma nova aliança. Na velha aliança, no Velho Testamento, Israel estava em destaque. Na velha aliança, o foco era em Israel. Houve referências à igreja no Velho Testamento? Sim. No Velho Testamento mais distante, como eu gosto de dizer, sim. Aponta para a existência de gentios servindo ao Senhor junto com os judeus que convertessem-se ao Senhor. Mas o foco sempre esteve no Velho Testamento sobre Israel. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, o foco está sobre a igreja. Deus fala com a igreja. Deus ordena a igreja. Deus ensina a igreja, Deus reveste a igreja de poder. No Velho Testamento, Deus falava com Israel, Deus usava Israel, Deus operava na vida de Israel. No Novo Testamento, o foco, o destaque é a igreja. Fala-se de Israel, no Novo Testamento, fala-se de Israel. Fala-se do que vai acontecer a Israel, sim, mas o foco maior está sobre a igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa parábola dos talentos tem como foco principal Israel. Aqui ainda é período do Velho Testamento. E vocês vão entender por quê. Mas Jesus conta esta parábola dos talentos, que tem como pano de fundo a sua volta. A volta de Cristo. E ao contar a história, a parábola dos talentos, Jesus está avisando que quando da sua vinda, quando da sua volta, haverá uma prestação de contas.
É isso que Jesus quer ensinar. E que um dia todos haverão de comparecer perante o bema, o grande trono branco. É o juízo final. E para os salvos, que todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Quando lemos Apocalipse, capítulo 20, quando lemos 2 aos Coríntios, capítulo 5, Romanos, capítulo 14, encontramos a referência ou as referências a esses tribunais. No tribunal de Cristo, as obras dos crentes serão julgadas. No grande trono branco, as obras dos homens, como um todo, serão julgadas. Portanto, haverá um dia de prestação de contas. É isso que Jesus quer ensinar. E, meus irmãos, é importante que quando nós lemos uma parábola, nós tentemos nos encontrar nela. Tentemos nos achar nela, nos identificar nela. Olha eu ali, aquele ali sou eu. Quando Jesus contava uma parábola, o seu objetivo era exatamente esse, que os seus ouvintes, em algum momento daquela história contada, embora fictícia, as pessoas que o ouvissem pudessem se identificar e tomar as atitudes que ele, Jesus, queria que elas tomassem quando ele contou aquela parábola. E embora essa parábola tenha como foco principal Israel, nós podemos tirar daqui pelo menos 3 princípios importantes para a nossa vida como servos, servas do Deus Altíssimo. Primeiro princípio é o que diz que Deus sempre nos dá o que investir. Nós estamos falando de investimentos eternos, pois Deus sempre nos dá o que investir. É o verso 14. O homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, seus escravos, e entregou-lhes os seus bens. É até estranho para nós imaginarmos um dono de escravos que vai viajar para uma viagem longa, para um lugar distante, e entregue nas mãos, na responsabilidade dos seus escravos, dos seus servos, a administração dos seus bens. Nós temos em nossa mente, no nosso imaginário, uma perspectiva quando falamos de servo ou de escravo, aquela referência do Brasil, que viveu 300 anos de escravidão. Uma página, irmãos, triste, lamentável na nossa história, na história da nossa nação, onde escravos foram humilhados, foram espancados, foram violentados, foram mortos de uma maneira cruel. É impressionante o que o ser humano pode fazer, irmãos, quanta maldade no coração humano pode caber. Mas nos tempos bíblicos era um pouco diferente. Havia desmando, sim, em alguns casos havia desmando, mas você sabia que muitos dos escravos da antiguidade, dos tempos bíblicos, eram homens preparados, eram homens com habilidades, eram homens que tinham capacidade administrativa excelente. Um maior exemplo, talvez, da Bíblia seja José, aquele que foi levado como escravo para o Egito e que foi escravo na casa de Potifar. Ele era o administrador de todos os bens de Potifar. Então, isso era relativamente comum para os ouvintes de Jesus, de Israel, de 2000 anos atrás. Eles entendiam muito bem, porque isso era muito comum naquele tempo. Na parábola que Jesus conta, o Senhor chama 3 servos para administrarem os seus bens, e isso era uma grande honraria para um escravo. Era uma grande honra, um grande privilégio. Era um sinal de que o seu Senhor confiava nos seus servos. Agora, como é que se deu essa divisão? Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2,
E a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se logo para longe. Então ele dividiu da seguinte forma: ele distribuiu talentos com os seus 3 servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro, conforme a leitura, ele deu 1 talento. Quando a gente ouve essa palavra talento, a gente sempre pensa em habilidade. Nós, crentes, pensamos com categorias evangélicas e eclesiásticas. É o talento de tocar um instrumento, é o talento de cantar, é o talento de liderar. Mas Jesus não está se referindo a esse tipo de talento, embora essas questões possam estar envolvidas aqui na aplicação. Talento era uma unidade de peso, como o quilograma é uma unidade de peso. Então, um talento pesava entre 20 e 34 quilos, dependendo da nação. Então, havia o talento egípcio, o talento babilônico, o talento grego, que pesava em torno de 25 quilos. E o talento judeu, hebreu, que pesava em torno de 34 quilos. Nós não sabemos exatamente, mas muitos eruditos acreditam que Jesus estava falando do talento grego. Então, entre 20 e 25 quilos. De quê? De moedas. De moedas de prata. Podiam ser moedas de ouro, sim, mas era muito mais comum que fossem moedas de prata. 5 talentos de prata era muita prata. Eram muitas moedas de prata. Um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário era um dia de salário de um trabalhador. Então, quando você pensa em um talento de prata, você imagina de 25 quilos, em média, de moedas de prata, que dariam para pagar um trabalhador por 6.000 dias. Um talento de prata valia muito. Muito. Uma conta assim, bem básica, em torno de 16 anos de trabalho de uma pessoa. Já pensou? Era muito dinheiro. Um recebeu 5 talentos. 30.000 dias de trabalho, 82 anos de trabalho, imagina. Daria para ele contratar muita gente para trabalhar por muito tempo. Se fosse pagar a um trabalhador e esse trabalhador trabalhasse 300 dias só, esse dinheiro daria para pagar 100 anos de um trabalhador, de um só. É muita coisa. O segundo servo recebeu um pouco menos, mas ainda é muito, 2 talentos. 12.000 denários. É muito dinheiro. E o último, terceiro, recebeu muito também, 1 talento de prata. 6.000 dias de um trabalhador. E observe que essa divisão dos talentos, ela foi feita com base na confiança e no conhecimento que aquele senhor tinha de seus servos. O texto diz que ele distribuiu segundo a capacidade de cada servo. E o que significam esses talentos? Para nós, os talentos significam tudo, preste atenção nesta palavra, tudo o que Deus colocou em nossas mãos para a glória dele. Você sabia que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, nos diz a palavra? E que Deus coloca em nossas mãos, segundo a nossa capacidade, algumas coisas materiais, mas Ele também coloca sob nossas responsabilidades bênçãos de ordem intelectual, de capacidades, de habilidades. Ele coloca diante de nós posições que nós galgamos na vida, Deus nos coloca lá. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Deus levantou, Deus colocou, Deus ungiu, Deus elevou. Deus nos coloca em posições
Deus coloca diante de nós atribuições, missões, tudo em nossa vida, Deus coloca em nossas mãos para a glória dele. Deus sempre nos dá o que investir. Nenhum servo de Deus tem as mãos vazias. Todos nós temos recebido dádivas do Senhor, e por essas dádivas nós dizemos: louvado seja o Senhor, muito obrigado, meu Deus. Amém ou não? Todos nós. Um segundo princípio que esse texto nos traz é não só que Deus nos dá o que investir, mas também que o nosso Senhor espera que sejamos cuidadosos no investir. Versículo 16 diz: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O Senhor, ao distribuir os talentos, os bens, para que aqueles servos administrassem, tinha uma expectativa em relação a eles, cada um segundo a sua capacidade. E pela descrição aqui do versículo 16, observe que o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, eles tiveram uma atitude muito instantânea. O Senhor viajou e eles já foram cuidar dos bens do patrão. Eu imagino um investidor hoje, eu não sei a quem aqui mexe com isso, bolsa de valores, investir em ações, investir em tesouro direto, investir não sei o quê. Isso dá um trabalho tremendo. Você precisa estar atento às notícias, qualquer coisa a bolsa cai. Você tem que prestar atenção na bolsa de Nova York, na bolsa de São Paulo. E aí você tem que acordar de madrugada para ver o pregão da bolsa de Tóquio. Como é que o Japão, a bolsa lá... Você já imaginou isso? É preciso estudar muito. É preciso entender o que é commodities. É preciso entender onde investir, onde é melhor. Investimentos de curto, de médio, de longo prazo. Precisa estudar bastante. Precisa ter pessoas que o ajudem, o auxiliem. É muito trabalho. Eu imagino esses homens começaram logo que o Senhor saiu a dizer onde é que está dando mais. É no mercado imobiliário? Podemos investir um pouco aqui. É o agro. Investir em alguma empresa do agro, está exportando, o trigo está em alta, sei lá, o trigo não, que a gente importa, né? Mas a soja a gente exporta. Como é que está o mercado da soja? Como é que está? Vamos investir um pouquinho lá. E assim esses homens foram lidando com os bens do patrão. Eu imagino quantas noites de sono podem ter perdido. Eu imagino, irmãos, quanta dor de cabeça devem ter tido. Eu imagino quanto temor, ficar de olho para ver se esse dinheiro ele vai render. Porque quando o patrão voltar, ele tem altas expectativas sobre nós. Ele nos deu o que investir e ele espera que nós tenhamos sabedoria ao investir. Certamente eles correram riscos, quem sabe em algum investimento, porque dizem os entendidos, você nunca pode investir tudo que você tem numa coisa só. Você tem que pulverizar o seu investimento. Quem sabe em alguma área de investimento eles tenham levado um prejuízo. A Bolsa de Jerusalém amanheceu em queda. E eles ficaram pensando, meu Deus do céu, perdi dinheiro ali. Tem que correr para recuperar esse prejuízo, porque o patrão tem altas expectativas em relação a nós. Esses 2, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, imediatamente foram correr atrás. Mas Jesus fala de 1, que recebeu 1 e adotou uma estratégia diferente, uma estratégia conservadora, muito conservadora. O texto que lemos diz que ele enterrou aqueles
25 quilos de moedas de prata. Aí você fala assim, que loucura. Não é, não. Isso era muito comum naquela época. Não tinha banco. Então, eles muitas vezes cavavam. Lembra em Mateus 13 que Jesus contou a parábola do tesouro escondido? Um camarada escondeu um tesouro num terreno baldio lá. Ele cavou um buraco, pôs aquele tesouro lá. E eu não sei o que houve, ele esqueceu lá, sei lá o que aconteceu. E uma pessoa um dia, mexendo naquele terreno, encontrou o tesouro, mas o terreno não era dele. E Jesus diz, ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro, comprou o terreno e ganhou um tesouro de graça. Eu estava em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pregando uma conferência. Estava lá assistindo, e o pastor gostava de assistir uns vídeos do YouTube, que é um pessoal com detector de metais. Já viram esses vídeos? Muita gente viu, nunca tinha visto. Uma anda vai com aquele detector de metal na floresta, dentro de árvore, o camarada encontrando coisas valiosas lá dentro. Eu não sei se o povo morreu, guardou lá, esqueceu, se perdeu. Se fosse eu, facilmente. Onde é que eu coloquei aquilo? E o camarada acha. Lugares assim inóspitos, que você nunca imaginou. E ele cava com uma pá e encontra coisas lá valiosas. Às vezes é bobagem, mas outras vezes, coisas valiosas. Vê depois no YouTube. E eu fiquei vendo com o pastor aquilo lá. Esse servo aqui, do 1 talento, dos 20, 25 quilos de prata, ele enterrou. Ele era desonesto? Não, ele não pegou uma moeda sequer do seu patrão. Ele cavou, escondeu e disse, está seguro aqui. Dinheiro não é meu mesmo, deixa eu entregar para o meu patrão aquilo que ele me entregou. E a pergunta que se estabelece para nós, lendo e ouvindo Jesus nos contar essa parábola, é: o que é que nós estamos fazendo com os talentos, entre aspas, que Deus tem colocado em nossas mãos? Tem gente que muito rapidamente diz, eu estou pronto. Muito obrigado, Senhor. E ele já vai correr, ele vai trabalhar, ele vai se esmerar, ele vai estudar, ele vai correr atrás para multiplicar aquilo que Deus colocou e fazer aquilo que Deus pôs nas mãos dele frutificar para a glória do Senhor. Mas há outros que dizem, eu não quero dor de cabeça. Não quero dor de cabeça. Muita dor de cabeça, a gente passa muita raiva com esse negócio de multiplicar talento de Deus. Não, nem quero me colocar lá, porque quando você se coloca, você fica na alça de mira do diabo e dos secretários do diabo, porque o diabo tem secretários, e não são os demônios não, viu, irmão? É gente de carne e osso. O diabo não vem, mas manda o secretário. É uma crítica, é uma palavra dura, é uma injustiça, é um abandono. E as pessoas dizem, eu não quero ter dor de cabeça, não. Aliás, eu já estive no grupo do pessoal dos 5 talentos. Como eu trabalhei para Cristo, como eu usei meus dons, como eu usei meu tempo, como eu usei meus recursos, meu carro. Quanta gente eu trouxe para a igreja com meu carro, mas muita gente. Eu ia nos cultos, onde tinha culto, eu estava lá, envolvido com o trabalho de homens, ou uma senhora com as senhoras. Quando eu era jovem, você precisava ver, eu tinha 5 talentos na mão, como eu era frutífero. Mas hoje não quero dor de cabeça. Hoje eu venho para a igreja, assisto o meu cultinho, dou minha oferta, meu dízimozinho, vou embora e digo tchau, Deus, até semana que vem. Eu não quero chateação. Ai, meu Deus do céu. Às vezes a gente é tentado a fazer isso mesmo. Eu não estudei para isso, não. Agora, gente, eu sou da turma do 1 talento. Eu vou levando aqui devagarinho, faço o mínimo possível, o mínimo esforço possível, para não ter aborrecimento, para não ficar aperreado com nada.
Conhece aperreado, né? Aperreado, preocupado, chateado com absolutamente nada. O que essas pessoas esquecem é que o talento que Deus pôs na mão dele, seja 5, seja 2, seja 1, é para ser multiplicado para a glória de Deus. Então não tem esse negócio de enterrar. E não tem esse negócio de viver sobre os louros do passado, porque no passado... Olha Saul. No passado, Saul começou entre os profetas do Senhor. E como é que Saul terminou? Consultando uma adivinhadora, consultando uma vidente. Então não importa quem você foi no passado passou, e louvado seja Deus, porque foi um passado glorioso, mas não enterre o seu talento em nome de Jesus. Porque não é como você começa, é como você termina. Tem gente que começa bem e termina mal. Que pena. É muito triste. E tem gente que começa mal e consegue reverter e termina bem. Manassés, o primeiro rei, aquele rei foi demais, irmão. Assassino, idólatra, levou o povo de Deus à idolatria, acabou numa prisão na Babilônia, mas ali ele se arrependeu. E Deus o perdoou. E Deus o restaurou ao seu posto. Tem gente que termina bem, embora tenha começado mal. Se você está indo mal, a boa notícia é que você pode terminar bem e alegrar o seu Senhor com a multiplicação daquelas bênçãos que Deus colocou na sua mão. Sejam 5, sejam 2, seja 1, não importa. O importante é que você multiplique os talentos que Deus colocou. Como é que você administra os seus talentos? Eu estava essa semana com alguns pastores numa reunião, e aí, e lá, Buritirama, eu falei, graças a Deus. Eu vejo os vídeos, eu vi. Rapaz, você é doido? Você é doido? Doido por quê? Como é que você vai? É uma vez por mês você vai? O povo sabe tudo, porque a internet entrega tudo, né? Uma vez por mês você vai? Uma vez por mês. Como é que você aguenta? Meu Deus, como é que as pessoas podem pensar assim? É um privilégio, é uma bênção poder servir a Jesus. E se eu posso multiplicar o meu talento, pois multiplicado o meu talento será. Eu não estou fazendo para quem quer que seja, mas para o meu Senhor. E assim somos nós. Eu não quero não. Não, isso não. Como assim? Deus não pôs o talento na sua mão, Deus não pôs a habilidade na sua mão, Deus não pôs o recurso na sua mão, Deus não pôs o tempo na sua mão, Deus não pôs a capacidade nas suas mãos, e você enterra. Terceiro e último princípio é o que diz que não só nosso Senhor nos dá o que investir, não só que o nosso Senhor espera que sejamos sábios no nosso ato de investir, mas também que nosso Senhor cobrará nossa conduta ao investir. Verso 19. E muito tempo depois... Quanto tempo o homem voltou? Quanto tempo? Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Tiveram muito tempo para negociar, muito tempo para multiplicar, muito tempo para investir. Mas havia chegado o dia da cobrança. Irmãos, o dia da cobrança sempre vem. O dia da cobrança sempre vem. Sempre. O dia da cobrança vai chegar.
E o que tinha 5 talentos de prata, logo aproximou-se para dar satisfações ao seu senhor. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. Uau! 100% de aproveitamento. Agora, olha comigo o verso 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos, 100% de aproveitamento. Que coisa linda! Agora, olha a resposta do Senhor, tanto para o que multiplicou os 5, quanto para o que multiplicou os 2. Versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele chamou aqueles servos, primeiro que tinha 5, depois o que tinha 2, de servo bom e fiel. Essa parábola nos ensina, nos mostra o que é um servo bom e fiel. Servo bom e fiel, segundo Jesus, é aquele que recebe de Deus as dádivas e multiplica essas dádivas para a glória deste Deus maravilhoso. Servo bom e fiel é aquele que fica pensando: o que eu posso fazer para melhorar minha performance? O que eu posso fazer para aumentar o lucro para a glória de Deus? O que eu posso fazer para ter mais resultado? O que eu posso fazer para glorificar mais ao meu Senhor? O servo bom e fiel é esse, que está sempre preocupado em multiplicar aquilo que Deus lhe deu, a fim de glorificar o seu maravilhoso nome. E o Senhor daquele servo fez uma constatação. Versículo 21 e verso 23, é a mesma fala. Eu vou ler o 23. E disse-lhe seu Senhor: Bom está, ou bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel? Sobre o pouco? 5 talentos? 30.000 denários? Sobre o pouco? Que pouco é esse? Mesmo que tinha 2, 16.000 denários. Pouco. O que tinha 1 não era pouco, irmãos, era muita coisa. 6.000 denários era muito. Mas o Senhor chama aquilo de pouco. Por quê? Porque perto daquilo que o Senhor tinha, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 talentos era pouco. O que isso nos ensina, irmãos? É que comparado àquilo que Deus vai colocar em nossas mãos na eternidade, todo o sacrifício, toda dor de cabeça, toda energia, todo o tempo, todo o empenho, toda a tribulação, toda a contrariedade, toda a injustiça, isso é pouco, comparado ao que Jesus vai colocar em nossas mãos lá na eternidade. Louvado seja Deus. Você tem que pôr isso na sua mente. Se não, vejamos. Olha comigo. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. A palavra de Deus diz: mas como está escrito, 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu. Nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. A gente imagina céus dos santos, cheia de ouro e de cristal. Não. É infinitamente mais. Olha comigo, por favor,
1 Coríntios 6, verso 2. Olha, quando o Senhor nos diz, sobre o muito te colocarei, Ele está se referindo também a isso. Verso 2, 1 Coríntios 6, não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo. Isso é pouco? Isso é pouco? Isso é muito. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos ou havemos de julgar os anjos caídos, nós vamos julgá-los. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Irmãos, nós estamos lidando com pouco. Mas o Deus dono do universo e de todas as coisas tem muito mais para nós. Olha comigo, por favor, Apocalipse 5, por gentileza. Suportem-me mais uns minutinhos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9, que coisa linda. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus de toda a tribo, língua e nação. Será que eu estou lendo certo? É isso mesmo, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes o quê? Reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso é pouco. Isso é muito, irmãos. Jeff Bezos é mendigo perto do que vamos receber no céu. Elon Musk, coitado, tem dinheiro não, não tem poder não tem riqueza não. As riquezas que nos esperam na glória são infinitamente maiores do que a que ele tem. Olha comigo, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado, Apocalipse 24, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Ser degolado por Jesus é pouco, mas eles foram fiéis no pouco. E pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ser degolado, ser perseguido, passar raiva, é nada, é muito pouco. Comparado ao muito que Deus nos dará na glória. E para terminar, capítulo 22, verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina, e reinarão para todo. Quando é que acaba esse reinado? Nunca. Sobre o muito te colocarei. Vale a pena fazer sacrifícios por Jesus. Nossos talentos vão sendo multiplicados. E um dia o Senhor haverá de dizer a nós, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas eu preciso terminar, porque falta um servo ainda. Falta um servo. Versículo 24 de Mateus capítulo 25. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Você lembra da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero, amado mestre? Você lembra disso? E ele ia ali e fazia um monte de elogios. Está aqui, o Rolando Lero da Bíblia. O que tinha 1 talento. O que ele está dizendo aqui para o Senhor? Eu sei que o Senhor é bom de investimento. O Senhor é bom de investimento. O Senhor colhe onde não plantou. Olha,
O Senhor é bom. Eu sei que o Senhor não tem ninguém com a habilidade que o Senhor tem para multiplicar coisas. E aí o que ele diz? Verso 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Toma aí 1 talento de prata. Imagina o saco sujo de terra. Está aqui. Não roubei nada. Fui honesto. Olha aqui. Está aqui na tua mão, do jeito que o Senhor me entregou. Ele teve medo de fazer besteira com o dinheiro. E aí foi pelo caminho mais fácil. Eu detesto ir pelo caminho mais fácil. Quem me conhece sabe que a minha régua é aqui em cima. Não vai pelo caminho mais fácil. Não faz de qualquer jeito. É para Deus. É para Deus. Não faça o mais fácil. Deus abençoa quando a gente propõe no coração fazer o melhor. Não vem com jeitinho. Detesto jeitinho. Não tem jeitinho. Para Deus é o melhor. O que aquele homem quis fazer? Ganhar o Senhor, desculpa a expressão, na lábia, no gogó, nas palavras. Mas, irmãos, o reino de Deus não consiste em palavras. A Bíblia assim diz. O reino de Deus não é blá, blá, blá. O reino de Deus não é eu já fiz. O reino de Deus não é eu gostaria de fazer um dia. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é feito por atitudes. E quando aquele homem fala que enterrou e está aqui, a reação desse Senhor é intempestiva. O quê? Eu te dei 1 talento e você me traz o mesmo talento? Eu não acredito nisso. Como assim? Você me traz somente 1 talento? Eu te confiei esse talento. E ele diz, no verso 26, mau e negligente servo. Ele é chamado de servo mau e preguiçoso. Você que tem talento enterrado, não sou eu, mas Deus diz que você é um servo mau e preguiçoso. Você serviu no passado e agora está administrando um talento ali, levando, empurrando com a barriga, sem multiplicar. Você, segundo Deus, é um servo mau e preguiçoso, negligente. Podia ter colocado pelo menos nos banqueiros, não é o que ele diz lá? Versículo 27. Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Pusesse na poupança. Poupança não rende quase nada. Você não quis investir na bolsa, você não quis investir em outras ações, em outros investimentos. A poupança não rende quase nada, mas teria rendido alguma coisa, nem para pôr na mão dos banqueiros. Servo mau. Servo preguiçoso. Então veio a punição e com ela eu termino. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quase que a totalidade dos eruditos diz que essa é uma referência ao inferno. O Senhor diz, tira o talento de prata dele, dá para o que tem 10 talentos agora. Tinha 5, agora tem o dobro. E lança ele nas trevas exteriores, porque ali vai haver choro e ranger de dentes. Irmãos, nós sabemos que uma pessoa salva não perde a salvação. Não perde. Lembra que essa passagem fala de Israel? E em primeiro plano é Israel. O que aconteceu com Israel? Israel recebeu privilégios. Israel existe como fruto de uma ação miraculosa de Deus. As mulheres dos patriarcas eram estéreis. Deus as fez conceber.
com o relacionamento com seus esposos. Miraculosamente, Israel nasce, se multiplica, cresce. Ninguém podia superar Israel, porque a bênção de Deus estava sobre eles. Deus deu a lei. Deus deu o privilégio de ver milagres e milagres. Ao longo de sua história, Deus mandou profetas, Deus teve reis extraordinários, Deus operou vitórias grandiosas, e a maior de todas as bênçãos e privilégios, Israel teve a bênção de receber em seu seio o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O que Israel fez com esses privilégios? Jogou fora. Pegou esses talentos, enterrou, poucos multiplicaram. Aqui e ali na Bíblia a gente encontra um multiplicando, mas o povo em si, eles enterraram o talento e atraíram a si a ira do seu Senhor. E um judeu sem Jesus não vai para o céu porque é judeu, porque só Jesus salva. Ele só vai para o céu se Jesus for o Senhor e o Salvador dele. Se ele rejeitar o Messias, que é Cristo, ele vai para o inferno. Agora, conosco, o que isso tem a ver? Conosco tem a ver, irmãos, que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. E tem gente que diz assim, então beleza, eu estou salvo. Vai encarar o dono do universo. Vai encarar o dono do universo com talento enterrado. Vai encarar o dono do universo com história que é só passado, nada é presente, nada é futuro. Eu quero ver você olhar dentro dos olhos daquele que derramou o seu sangue por você e dizer, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é gracioso, eu sei que o Senhor não ia tirar a minha salvação, mas eu trouxe aqui nada para o Senhor. E eu já disse, vou repetir, alguém que pensa assim, para mim, nunca foi salvo. O salvo quer agradar a Deus, o salvo quer trabalhar para Deus, o salvo quer multiplicar o seu talento, o salvo quer trabalhar, o salvo quer glorificar a Deus, o salvo quer chegar diante de Deus, do Senhor Jesus um dia, com os galardões, entregar ao Senhor e dizer, tu és digno, Senhor, de receber toda a glória e toda a honra. Eu não acredito na salvação de quem pensa, uma vez salvo para sempre, então eu vou beber, vou fumar, vou me prostituir, vou para o carnaval, vou viver na gandaia, vou viver uma vida de qualquer jeito. Não é salvo. Salvo de verdade se quebranta, pode até errar, pode até falhar, mas se arrepende, volta triste pelo seu pecado e se coloca aos pés do Senhor dizendo, me perdoa Jesus, eu vou trabalhar para o Senhor, de agora em diante eu vou multiplicar. Lembra do filho pródigo? Faze-me um dos teus trabalhadores, eu vou trabalhar. Não é blá, 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 não é garganta, não é falar, é fazer, é produzir, é frutificar, é multiplicar. Mas se você está aqui e você não é salvo, você não tem certeza da sua salvação, Jesus ama você. Mas se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Então entregue sua vida a Jesus agora. Entregue sua vida a Cristo agora. Porque sem Jesus é trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu seria um covarde, irmãos, se eu não pregasse o que eu preguei aqui agora. Porque um dia, a Bíblia diz que eu vou me apresentar diante de Jesus. E a Bíblia diz que eu vou dar contas a Deus. E eu não quero chegar diante dele e dizer, você foi covarde. Naquele dia você tinha que ter falado para o meu povo e você não falou. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero ter talentos multiplicados para olhar para ele e dizer, toda a glória seja ao Senhor, digno és de receber. Que Deus nos ajude e que nós respondamos positivamente a essa palavra nessa noite. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quem é você nessa parábola? Você se identificou? Jesus contava parábolas para nós nos identificarmos. Você se identificou? Olha eu ali, eu sou aquele outro, eu sou esse aí. O Senhor nós sabemos quem é o nosso Deus. Mas os servos somos nós. Que qualidade de servos? O que tem 5, o que tem 2, o que tem 1, o
que multiplica ou que enterra? Quem somos nós? Quem é você nessa parábola? E eu gostaria de saber se meus irmãos foram tocados por Deus nessa noite. Tem crentes assim, pastor? Deus falou comigo, amém, 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 amém. Na galeria, amém, amém. Eu quero multiplicar, pastor, meu talento, amém, amém. Eu sei que Deus me deu, amém. Eu estou desenterrando o talento agora, amém. Deus abençoe. Tem mais alguém assim? No coral tem gente assim? Amém, que bênção, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Agora tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus? Um dia, todos nós vamos comparecer no tribunal. E aí? É melhor você entregar a sua vida a Cristo, para que você possa ouvir um bom-estar. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Eu, pastor, hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Há alguém assim? Faça um sinal. Deixa eu ver sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus agora, como meu Salvador. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas agora eu estou entregando minha vida a Cristo. Levante sua mão. O levantar a mão é para eu identificar você e orar por você. Há alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, para o nosso coração, para mover nossa vida. E, ó Deus, pedimos por este momento, que é um momento de dedicação. Meus irmãos que levantaram a mão ou não, nós vamos convidá-los, meu Deus. E que eles venham fazendo uma entrega, meu Pai, sincera de suas vidas, de seus dons, de seus talentos, de seus recursos, de sua habilidade, das oportunidades, ó Pai, do lugar onde o Senhor os colocou, a posição que ocupam, enfim, meu Deus, ó Pai, tira-nos da inércia, tira-nos, Senhor, da frieza, tira-nos, meu Deus, da apatia e dá-nos um coração de servos que querem multiplicar o talento para glorificar o Teu nome. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse hino 410, no serviço do meu Rei.